Bom dia, Nicolas. Bom dia, Andressa. Sir, Bom dia, tá tudo bem? tudo bem? Ah, então tá bom. Oi, Carlos, bom dia, tudo bem? Dani, Oi, sir, tudo bom? tudo. Oi, Sara Milani, tudo bem? Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Davi? Oi, sir. Bom dia, Letícia, tudo bem? Oi, Lê. Oi, sir. Oi, Maia, tudo bem? A Oi, senhor, tudo bem? A Letícia já entra dando risada, né, Lê? Claro que não. Não, se eu não te conhecesse, né, Lê? Vocês estavam em aula ou não? Não, a gente teve uma hora de intervalo. Ah, então tá bom. Oi, A Lu, gente bom teve dia. aula às 8, às Bom 9 dia. e agora. Então tá bom. Então tá. E aí, cadê a Sara? Não entrou. João. Oi, João Pedro, bom dia, filho. Tudo bem? Bom dia, sir. Bom dia, tudo bom? Tudo. Todos vocês entraram, já responderam as atividades da semana passada. E aí, Lê, o que você sentiu? O que você achou das atividades? Lê? Oi, sir. É que cortou tudo. Repete, por favor. Tô falando o seguinte, o que você achou das atividades? Você conseguiu entrar, respondeu? Ah, então. Eu respondi. Eu Ah, consegui entrar e respondi. então tá bom. Mas você achou difícil a questão das atividades? Como que tá sendo? Porque para você é tudo novo. A outra turminha já tá desde o primeiro bimestre, né? A Luana entrou um pouquinho depois, mas tá todo mundo, né? Ah, não Ô, tem Pro, tão difícil, sim, na medida do possível. você viu aquele erro que eu te mandei? Oi? Você viu aquele erro que eu te mandei lá na Janguedu? Acho que eu vi. Que lá da atividade da semana passada? Ixi, Lu, agora você me pegou, hein? Eu recebi tanta mensagem porque assim, o que eu fiz? Eu mandei as atividades de recuperação. Aí eu recebi uma enorme quantidade de coisa. Agora não lembro, tá? Depois eu dou uma olhada lá e vejo se eu lembro certinho, tá bom? Tá. Mas você conseguiu resolver. Então, é que assim, se você for lá na Janguedu, você vai ver, tipo, não tinha a resposta certa. Ah, tá, tem que dar Aí uma eu não olhada. respondi. Tá, eu vou ver certinho. Mas ainda tá em branco? Uhum. Tá, eu vou tentar ver então, tá? Tá. Mas eu entrei lá, eu não lembro se eu já respondi pra você, tá? Vou dar uma olhada, tá bom? Então tá, vamos lá rapidinho, tá? Tarefa 17. Dressa, lê a primeira pergunta pra nós e já fala a resposta, tá? Tá, peraí. Pessoal que recebeu a atividade de recuperação, faz o favor de entrar, dar uma olhada e a resposta é até hoje, tá bom? Pode ler, senhor? Pode. O continente americano pode ser dividido de várias maneiras. Detalhe as seguintes divisões: divisão geográfica, divisão histórico-linguística e divisão econômica. Tá, geográfica é a América do Norte, Central e do Sul.
linguística é a anglo-saxônica e latina, e a de econômica seria, né, desenvolvido, subdesenvolvido, né, países centrais, países periféricos, esse tipo de coisa, tá bom? Vocês ficarem de fazer um mapa para mim, que está sendo pedido lá na página 10. Vocês lembram do mapa? Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar todas as atividades para vocês hoje. Aí no final vocês me apresentam o mapa para mim computar lá o pontinho lá, pontinho extra do bimestre para vocês, tá bom? Para estar ajudando lá, tá bom? Então vamos lá rapidinho. Hoje nós vamos falar basicamente o que, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Daqui a pouquinho eu paro e faço a chamada, né? Para ver se mais alguém entra, tá bom? Aula passada a gente falou da questão das formas de divisões, principalmente questão econômica, tá? Hoje nós vamos estar entrando na questão o quê? O quadro natural do continente americano. Então nós vamos falar um pouquinho do relevo, como que ele se formou, em qual época que se formou, quais são os tipos de agentes transformadores do relevo. A gente sabe que tem os endógenos e os exógenos, tem aqueles que vêm do interior, tem os outros que vêm, por exemplo, que são de fora, que acabam mudando, por exemplo, as formas do relevo. Isso a gente precisa dar uma analisada. Depois nós vamos falar da movimentação, como que se forma. Vamos falar, por exemplo, das placas tectônicas, vamos falar dos terremotos, dos abalos, né, das tsunamis e tudo mais. Isso são exemplos que a gente vai estar levando, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, tá? Relevo e hidrografia. O continente americano apresenta uma grande diversidade de formas de relevo que se estendem de norte a sul do território. Elas são resultantes dos processos endógenos e exógenos, que formam e modelam a superfície terrestre. Essa parte aqui, se vocês quiserem grifar, é bom, porque depois a gente vai estar comentando sobre isso, tá? Os processos endógenos são resultantes das forças naturais provenientes do interior da Terra, como atividades tectônicas e as transformações físicas nas rochas. Os processos exógenos são resultantes das forças naturais externas e estão relacionados à dinâmica climática, como os ventos, a chuva e também os fenômenos biológicos. Aí a gente tem dois exemplos aqui, né? Aqui é uma forma de relevo, onde nós temos a neve e tudo mais, então pode acontecer o derretimento, as mudanças e tudo mais. Então isso aqui seria literalmente o quê? Né? Um processo exógeno que seria externo, né? Porque as mudanças climáticas e tudo mais. Já a segunda imagem, a gente sabe que está vindo de dentro para fora, né, essa mudança. Então é um processo endógeno, né? Então são os dois exemplos que a gente tem. Aí nós temos agora na página 12, nós temos um mapinha para a gente analisar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Vamos observar um mapa com a disposição do relevo americano. Então vamos olhar, por exemplo, esse relevo da forma o seguinte, né? Então vamos pensar. Nós temos as altitudes, né, representadas em cores. Então, e aqui nós temos um mapa. Aonde que se encontram, por exemplo, essas cores, né? As partes mais altas, as partes mais baixas, aquelas partes medianas, ou seja, intermediárias e tudo mais. Então, se eu pego aqui, né, e coloco, né, norte, sul, leste, oeste, eu quero saber aonde que estão concentradas as partes mais altas. Está do lado leste ou está do lado oeste? Né? As partes mais baixas estão localizadas do lado leste, oeste ou no centro. Isso tudo é legal que a gente pense. E aqui nós temos as altitudes, né? Então, por exemplo, literalmente a gente consegue perceber que as partes mais altas elas estão do lado oeste do continente, né? Então, olha aqui, ó, na América do Norte nós temos montanhas rochosas, na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, né? E depois nós temos esse verde, que seria a parte mais baixa, que seria aonde estão as planícies, localizada principalmente no interior, ou seja, no centro, né? E do lado leste nós temos os planaltos, que seria aquelas partes intermediárias. Estão conseguindo entender isso? Sim ou não? Sim. Então
Então tá bom. Então vamos lá agora que nós temos uma perguntinha para responder. Quais estruturas gerais do relevo podem ser observadas no mapa? Então quais são as estruturas que a gente consegue perceber, né? A oeste a gente tem o quê? Ao centro a gente tem o quê? E a leste nós temos o quê? Vamos lá, Andressa, tenta me ajudar então nessa. O que, senhor? Por exemplo, o que eu encontro, por exemplo, da parte oeste? Que tipo de relevo que eu encontro na parte oeste? As partes mais altas? Ou seja, as montanhas, né? E, por exemplo, na parte central, o que eu encontro? Os planaltos? Não, as planícies, né? Ó, planície aqui, planície aqui. E na parte leste seria os planaltos, correto? Tá? Então, olha lá a pergunta. Quais as estruturas gerais do relevo podem ser observadas no mapa? Encontramos montanhas no oeste, grandes planícies no centro e planaltos a leste. Vamos lá, um minutinho para você escrever. Qual dessas estruturas é predominante? Então, as cores, né? O que está predominando? O amarelo e essa cor aqui bem mais clara. Então, o que é o amarelo? É o que tem mais. Então, são os planaltos, né? Eles estão predominando, por exemplo, no continente americano. E que relações podemos estabelecer entre essas estruturas da América do Sul e na América do Norte? Será que elas têm semelhança? Tem, né? Do mesmo jeito que a América do Norte é a América do Sul. Então, olha como que está aqui. Espera-se que o aluno consiga observar a semelhança, né, entre, vamos falar, a estrutura geomorfológica da América, ou seja, qual seria essa semelhança? Que do lado oeste nós temos as partes mais altas, que do lado oeste nós temos as partes intermediárias e no centro nós temos as partes mais baixas, né? Pode escrever aí rapidinho. Fazer a chamada. Andressa. Beatriz Cristina, está presente? Carlos. Dani. Davi. Fábio. Gustavo. Gustavo está presente? Professor, A Helena está presente? João Pedro. Laís está presente? Laís? Leonardo? Luca está presente? Luca? Maria Eduarda? Matheus está presente? Matheus? Miguel? Mirela? Mirela? Nicolas? Pedro? Aqui. Rafael? Sara? Sara Costa? Sara Costa tá aqui. Vinícius? Luana? aqui, senhor. E Letícia. Tá. Aqui. Então, por exemplo, a Bia tá presente? Oi. Não, ó, vou falar quem eu não coloquei presença. Se tiver, me avisa. Bia tá presente? Fábio tá presente? Laís tá presente? Luca tá presente? Matheus? Mirela? Pedro? Tá. Quem colocou no chat? Vocês têm condições de ver para mim?
Senhor, ninguém colocou nada. Ninguém colocou, senhor. Tá, obrigado. Ô, senhor, seu nome me chamou. Oi? Será Meu que nome chamou, bugou? senhor. Quem? O Carlos? Mas Aham. eu coloquei presença, Carlos, tá? Cadê? O Matheus tá na sala? Tá. Tá. Eu acho que foi o Matheus que colocou. Pega um pouquinho. Tá, é o Matheus mesmo. Pega um pouquinho. Muito bem. Pronto? Deixa eu compartilhar lá de novo. Tá. Então já escreveram a A, e a B e a C, tá? Quem poderia estar lendo esse texto para nós aqui, por favor? Eu posso Posso ler, senhor? ler, senhor? Vai lá, Sarinha Milani. A análise do mapa permite observar que a estrutura do relevo do continente americano não é muito diferente na porção norte e sul. A oeste aparece o conjunto de cadeias montanhosas, montanhas rochosas e Cordilheira dos Andes, sujeitas a atividades vulcânicas e terremotos. Já me perdi. Lembre-se. De que aqui a estrutura geomorfológica é recente na porção central. Aparecem as grandes planícies e a leste os planaltos mais antigos e desgastados pelos ventos, pelas chuvas, pelos rios. Tá, então o que a gente está tentando dizer? Ó, o que é legal para que vocês esgrifem aí, ó. Ao oeste, montanha. Ao centro, grandes planícies. E a leste, os planaltos. Então o que eles estão mostrando? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Agora analisando essas duas imagens. A primeira é de um mapa, mostrando, por exemplo, o encontro das placas tectônicas, né? A placa de Juan com a norte-americana, a placa de Nazca com a sul-americana. Tudo isso são exemplos das placas tectônicas, né? Nós já estudamos anteriormente quais são, por exemplo, as formas, né? Os tipos de encontro de placas tectônicas. Então nós temos divergente, convergente e o conservativo. Ou seja, quando ela se choca, ela se levanta e acontece o quê, né? O dobramento das, vamos falar assim, das placas, formando as grandes cadeias de montanha. Como nós também temos o quê, né? Esse distanciamento das placas que pode formar o quê? As falhas, né? Ou seja, esse distanciamento abrindo aquele buraco, aquela cratera, tá? São exemplos que a gente tem, tá? E o que acontece quando eles se movem, quando essas placas se movem, né? Se for na questão, vamos falar da terra firme, acontece os tremores de terra. Se é uma forma, por exemplo, dentro dos oceanos, começam a se formar o que? As tsunamis, né? Ou seja, aquelas grandes ondas que vão se formando com o passar do, vamos falar assim, ou seja, vai se distanciando e aumentando, por exemplo, as ondas, né? Ou seja, o tamanho provocando ondas gigantes. E aí aqui embaixo nós temos o detalhe do encontro da placa de Nazca, né? Com a placa sul-americana. Então uma vai sobrepondo a outra, né? A crosta continental, a crosta oceânica, e aí uma vai sobrepondo a outra, né? Formando as grandes cadeias de montanha. Gente, isso é legal que a gente pense, porque não é de um dia para o outro, é milhões de anos, tá? Para que a gente pense. Lá no ano passado, a gente montou um perfil topográfico, por exemplo, do território brasileiro. Aqui nós estamos olhando dois perfis topográficos, o da América do Norte e o da América do Sul, né? Então, por exemplo, olha o local onde ele se encontra, né? Onde foi feito. Então, se eu pegar esse mapinha aqui, eu sei que, por exemplo, o corte foi feito mais ou menos nesta região e nesta região. O que a gente consegue perceber, né? Nós temos lugares altos e nós temos lugares baixos, né? Olha aqui nessa planície central, né? A questão do Mississippi e tudo mais.
Olha como que ficou, né, esse perfil. Então nós temos aqui a questão das cordilheiras, montanha rochosa, olha aqui, Rio Colorado, depois nós temos o Rio Mississippi e nós temos o Monte Apalache. Então do lado oeste nós temos a parte mais alta, no centro nós temos a planície, a parte mais baixa, e aqui nós temos a parte mediana até chegar no oceano. Na América do Sul, a mesma coisa, do lado oeste a parte mais alta, no centro aqui ó, nós temos o Rio Paraguai, a planície do Pantanal, né? E aqui nós temos a Serra do Espinhaço, a planície costeira, que são as partes, vamos falar, ó, Brasília, Serra do Espinhaço, ou seja, partes um pouco mais altas. E depois até chegar na planície costeira. São exemplos que a gente tem dos perfis topográficos, tá? Então, o que a gente consegue perceber, né? Até legal para a gente marcar que do lado oeste, parte mais alta, do lado leste, parte mediana, e ao centro, as partes mais baixas, né? Então, se vocês quiserem até escrever aqui, oeste, centro e leste. Oeste, centro e leste. E aqui a gente tem alguns exemplos para a gente analisar, né? Quem poderia estar lendo esses parágrafos para nós? Vamos lá, Sara Costa, Duda e Andressa. Vamos lá. Senhor, tá me ouvindo? Tô, pode ler. Primeiro, Isso, pode começar. a comparação entre a disposição do relevo da América do Norte e da América do Sul permite perceber que tanto as montanhas rochosas quanto as cordilheiras dos Andes concentram ao ponto mais alto do continente, como o Monte McKinley, na América do Norte, com 6.187 metros, e a Aconcagua, na América do Sul, com 6.960 metros. Isso se deve ao fato de essas montanhas serem resultantes dos dobramentos recentes da costa terrestre, formando na era Cenozoica e provocado por movimentos orogênicos que ocorrem nos limites das placas tectônicas. Posso Muito ler, bem. senhor? Pode. A leste do continente predominam as formações geológicas mais antigas, datadas no pré-cambriano, como o Planalto do Labrador, no Canadá, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos, e o Planalto Brasileiro, no Brasil. Essas estruturas, por serem mais antigas, sofreram importantes processos erosivos, são mais desgastadas, com altitudes menores e com topos mais planos ou arredondados. As extensas planícies centrais interligam os planaltos às grandes cadeias de montanhas. Destacam-se no continente a planície amazônica, na América do Sul a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos e planície Platina, na América do Sul. Tudo bem. Se vocês quiserem estar escrevendo aqui, tá? Esse primeiro parágrafo diz a oeste. Esse segundo parágrafo, leste, e o terceiro parágrafo seria centro, tá? Até para vocês terem algumas características de como que é o relevo do continente americano, tá bom? Aí a gente tem duas imagens. A primeira dela é do Montes Apalaches, né? Vamos falar do período devoniano, com mais de 400 milhões de anos. Depois a segunda é do Rio Paraguai, né, que é datada do período quaternário da era Cenozoica, que a gente já estudou também lá atrás a questão da evolução, vamos falar, da Terra, né? Então são exemplos que a gente tem, tá? Agora nós vamos para a página 15. Leia com atenção os infográficos a seguir. Texto 1. 50 anos de terremotos na América. O que eu vou pedir para vocês? Toda hora que eu citar o nome de um país, vocês venham aqui, vocês circulem esse nome de país, tá? Por quê? Porque ele vai nos ajudar lá na atividade, vamos falar assim, posterior, tá bom? Então já vai marcando. Quando eu ler tal país, você já vai lá e marca o nome do país, tá bom? Certo? Então vamos lá. Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, dos últimos 50 anos, registram 572 tremores de magnitude 6
ou superior na América. É o que a gente estava falando. Do que? Né? Principalmente dos tremores de terra. As placas tectônicas se movem e causam o que? Os tremores ou as tsunami, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Dia 1º de abril de 2014, nós tivemos um tremor de terra com magnitude de 8,2. Terremoto mata ao menos 6 pessoas e deixa mais de 900 mil desalojados no Chile. 27 de fevereiro de 2010, magnitude 8,8. Tsunami atingiu regiões mais populosas do Chile e matou mais de 800 pessoas. Então, um terremoto, né? Literalmente no Chile, nessa região, foi o que? Dentro do continente. Aqui nós já temos o que? A magnitude de uma tsunami, ou seja, fora, aconteceu, vamos falar, no oceanos e atingiu o Chile. Mas o que é interessante que a gente pense? Magnitude. Quanto mais próximo de um, mais forte é o tremor, tá? Isso é legal que a gente pense. Aí a gente tem um exemplo aqui, o período e a magnitude, tá? Então, por exemplo, as cores, e conforme o tamanho do círculo, é maior a magnitude. Então, a gente tem aqui os exemplos, aqui para a gente analisar o mapa e aqui para a gente analisar o infográfico, ou seja, esse gráfico. Número de terremotos na região, ano a ano, apenas terremotos com magnitude 6 ou superior. Então, superior a 6. Então, nós tivemos alguns pontos aqui bem mais fortes aqui e aqui, né? Quando que aconteceu? Depois de 2000. Tivemos aqui em 1966? Sim, também até para a gente analisar, tá? Aí agora nós temos o que? Algumas informações, né? Alguns recortes falando de alguns terremotos, de alguns tremores de terra que aconteceram, tá? Então vamos lá. Quem que poderia estar me ajudando? Sara Milani, pode ler aqui para nós. Esse aqui. Tá. El Salvador. 2 movimentos de terra em um mês de 7,6 e 6,6 graus. O balanço total é de 1.142 mortos, 2 mil desaparecidos e 1,3 milhão de flagelados. A Guatemala, também afetada pelo terremoto de 13 de janeiro, registra 6 mortos. Muito bem. Vamos lá, quem que poderia estar lendo? Vamos ver. Carlos. 23 de junho de 2001. Carlos. Já. Qual que é, senhor? Aqui, ó. 23 de junho de 2001. Peru. Terremoto de magnitude 7,9. No sul do Peru, deixa mais de 100 mortos e 70 pessoas sem casa. Também foram registrados réplicas no oeste da Bolívia e norte do Chile. Muito bem. Luana, 21 de janeiro de 2003. Tá. México. Termo de magnitude 7,8 sacode o litoral do Pacífico, na região oeste do México, deixando 29 mortos e mais de 300 feridos. Tá, Duda, 14 de junho de 2005. Calma aí, senhor. Chile. Chile. O norte do país, na fronteira com o Peru e a Bolívia, se vê afetado por um terremoto de magnitude 9,9, que deixa 11 mortos. Quanto? 7,9, né? Sim. Letícia, 16 de abril de 2006. Equador. Tremor de magnitude 7,8 na costa do Pacífico, no Equador, deixa mais de 200 mortos e 300 feridos, além de consideráveis danos materiais em várias províncias do país. Muito bem. 12 de janeiro de 2010. Lê para nós aí, Vinícius.
Haiti. Tremor de magnitude 7 destrói uma grande parte da capital, Porto Príncipe, e deixa entre 200 mil e 250 mil mortos, 300 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas sem casa. Muito bem, isso aconteceu lá em 2010. Eu vou dar um ênfase um pouquinho nesse do Haiti pelo fato do que, quando a gente estava em aula presencial, a gente tinha duas funcionárias do Haiti, a Shelly e a Josi, né? Aquelas duas morenas. O que elas, né? Elas passaram, elas sofreram isso na pele. Você imagina literalmente uma população quase igual, por exemplo, aí vamos falar Jundiaí, né? Que todos que morreram, vamos dizer assim, né? 300 mil feridos. A Shelly mesmo fala, né? Que ela ficou 3, 4 dias lá, vamos falar assim, literalmente embaixo dos escombros. E assim, ela não conseguia ser atendida porque os hospitais foram todos danificados, né? Então, assim, muito difícil a vida, por exemplo, lá. Até mesmo porque foi uma devastação imensa, até por ser uma ilha. Então, assim, foi bem maior do que, vamos falar, as pessoas podiam imaginar, tá? Texto 2, a falha de San Andreas, tá? Tem até um filme que fala um pouquinho desse acontecimento, mas a gente sabe que tem outra também, uma literalmente, vamos falar assim, no fundo do oceano, que é a de Cascadia, né? Então são exemplos que a gente tem, tá? Dani, você pode ler o texto para nós? Sir. A falha geológica... Você já achou que eu tinha esquecido de você, né, Dani? A falha geológica de San Andreas, que corta de norte a sul, no estado americano da Califórnia. É uma das mais estudadas do planeta e também a mais temida dos Estados Unidos. O que muitas pessoas não sabem é que, pouco mais ao norte, em frente à costa noroeste do país, existe outra falha geológica, que, segundo os cientistas, em um futuro próximo, poderá provocar um terremoto maior do que teve origem na falha de San Andreas, em 1906, e devastou a cidade de São Francisco. É a falha submarina de Cascadia, que com mais de 1,1 mil quilômetros, vai desde a província canadense da Colômbia Britânica até o norte da Califórnia. A Cascadia está na zona de subducção da placa de João de Fuca e a placa da América do Norte. E até o meio da década de 1980, os cientistas não tinham total consciência do perigo que ela representa. Essa falha submarina é capaz de provocar tremores de uma magnitude acima de 9 graus, acompanhados de tsunamis parecidos com o que arrasou a costa norte do Japão em 2011. O desconhecimento sobre o perigo que representa a falha da Cascadia foi demonstrado há poucos dias, depois da publicação de um artigo sobre ela na revista The New Yorker. Neste artigo, vários pesquisadores informavam que nas próximas décadas esperam que a ruptura da falha de Cascadia provoque nos estados de Washington e Oregon o que poderá ser a maior catástrofe natural que a história dos Estados Unidos. Muito bem. Então, o que a gente falou um pouquinho? A gente falou dos tremores, falou da falha de San Andreas e da Cascadia, que há probabilidade dela ser muito maior do que, por exemplo, a falha de San Andreas, o que tem prejudicado, tá? Então, são exemplos que a gente tem. Localize no mapa a seguir cada um dos países citados no texto 1 e 2. Vocês foram marcando os países? Sim ou não? Então não esqueça que eu pedi para ir marcando. Então, Estados Unidos, o México, o Peru, o Chile, né? Tudo isso vocês podem estar marcando. O Japão, né? Que foram os países citados nos textos 1 e 2. Muito bem. Agora nós temos duas perguntas. Que relações podemos estabelecer entre o mapa com a localização dos terremotos e o relevo da América? Então, assim, nós sabemos que observamos que os fenômenos descritos nos textos ocorrem nas áreas montanhosas do continente americano, porque é mais nessa região. Então, é a região de montanhas, ou seja, de formações, né, principalmente de dobras, vamos falar assim, das crostas, né, principalmente provocado pela movimentação das placas tectônicas. Muito bem. E por que esses fenômenos geológicos ocorrem com tanta frequência na costa oeste da América?
porque é onde se tem o que? O contato, ou seja, o encontro de várias placas tectônicas, né? Então a gente precisa pensar. Os eventos ocorrem principalmente nas áreas mais montanhosas e principalmente devido ao encontro das placas tectônicas, tá bom? Vamos lá, 1 minutinho para vocês responderem. Professor, mas eu fiquei com dúvida, só vou confirmar. Quando for mais perto de um é mais forte e quando for mais longe é mais fraco? Isso, porque ele tem um epicentro que a gente fala, né? Então ele aconteceu em determinado lugar, aqui é bem mais forte. Nos lugares mais distantes ele acontece com menor intensidade. Vamos dar um exemplo quando você vai numa piscina, por exemplo. O que acontece? Quando você está ali do lado, alguém vem e pula do seu lado. O que acontece? A água faz isso aqui bem mais forte. Ela vai chegar, por exemplo, no final da piscina um pouquinho mais devagar, certo? Uhum. Entendi agora, então. Obrigada. E assim, por que acontece isso com tanta frequência? Porque tem a junção, o encontro das placas tectônicas. Então, quando ela se movimenta, automaticamente acontece o tremor de terra. Agora, se ela estiver, por exemplo, no fundo oceânico, ao invés de acontecer, por exemplo, o tremor de terra, vai acontecer o quê? Né, essa movimentação, mas vai provocar o que? A tsunami. Tem até um filme que fala sobre isso, que é uma família que foi viajar, tal, né, chegaram lá, passaram por uma tsunami. Eu acho que o nome do filme é O Impossível. Eu até assisti já esse Nossa, filme. eu vi, senhor, choro Tá? pra caramba nesse filme. É muito triste o filme, tá? Pronto, já terminaram? Sim. Aí aqui a gente vai começar a falar sobre a questão da hidrografia, principalmente os centros dispersores de água, onde que começa e onde que termina, né, para onde que a água corre, e a gente vai falar do que são vertentes, né, que tipo de vertente que é e tudo mais. Mas isso é conteúdo para a aula que vem, tá? Então hoje nós vamos parar por aqui, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou trabalhar com vocês a revisão e depois eu quero que vocês me apresentem a questão das atividades lá do mapa, tá bom? Tem alguém que chegou depois? Mirella tá presente, Mi? Oi, senhor. Tá, deixa eu colocar a presença para você antes que eu me esqueça, tá bom? A Beatriz chegou? Fábio? A Laís? O Pedro? Tá. Então vamos lá, vou me compartilhar agora. A revisão de hoje é bom vocês darem print 2 vezes, tá? Porque essa daqui entra a primeira parte, tá? Como a gente falou de áreas montanhosas, a gente falou, por exemplo, de montanhas, de planaltos, de planície, então eu coloquei essa questão até para que vocês entendam, né? Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios, em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. Esse tipo de relevo, que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados, é de cadeias de montanha, ou seja, aqueles lugares mais altos, tá bom? Aí eu coloquei essa imagem para que vocês vejam como que seria, por exemplo, uma região de planície, né? Formação de meandros, que é onde a água literalmente ela fica parada, diferente de uma região montanhosa, que a água tende o quê? A correr, né? A ter uma corrente maior. Então, a fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de região de planície, por estar em um relevo aplainado que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos de água, resultando na formação dos meandros. Você pode ver que parece que a água está mais calma, está tranquila, tá? Já deram print nessa primeira parte? Sim. Peraí. Pronto. Segunda parte. A gente vai falar um pouquinho, a gente falou das movimentações das placas tectônicas, a questão da formação das cadeias de montanhas e tudo mais. Então eu trouxe essa imagem para vocês visualizarem. Senhor, essa é a segunda parte para tirar print? Essa é a segunda parte, tá? O tectonismo é definido como um movimento lento e
prolongado da crosta terrestre, resultante da movimentação do magma pastoso, né? Então, por quê? Porque ele vai dobrando, né? E aí ele recebe o nome até de dobramento, né? Para que vocês entendam, né? Formação causada pelo tectonismo é o resultado do movimento de compressão lateral sofrida por uma determinada área de rochas não resistente, o qual recebe o nome de dobras. Então, é nessas dobras que se formam as grandes cadeias de montanhas, as serras e tudo mais, tá? Os agentes de formação do relevo reúnem uma série de elementos físicos e naturais que alteram o modelado da superfície terrestre, fazendo com que ela modifique as suas estruturas, ganhe novas formas e sofra diferentes impactos ao longo do tempo. De certa forma, podemos dizer que tudo o que vemos na superfície é fruto direto ou indireto da ação de algum agente transformador do relevo. Lembra dos agentes lá que a gente falou, internos e externos, que são os processos endógenos e exógenos? A água, o vento, os seres vivos e os eventos climáticos e meteorológicos. Significa que são o quê? Os eventos exógenos, porque são eventos externos, tá? A primavera pode ser uma época de risco para se aventurar em terrenos montanhosos. À medida que as temperaturas derretem o gelo do inverno, pedaços de rocha recentemente fraturado caem sem aviso e podem até iniciar deslizamentos de rocha. Os pedaços de rocha que caem podem fisicamente se estilhaçar no impacto. O processo acima relatado indica uma ocorrência de intemperismo físico, principalmente pelos eventos climáticos, pela quebra das estruturas por dilatação térmica, ou seja, a temperatura aumenta e a temperatura baixa, ela aumenta e abaixa, então vai acontecendo o processo de dilatação. Quando acontece esse processo de dilatação, a rocha pode muito bem quebrar e aí está acontecendo o que? O deslizamento, né? Então também são agentes externos, são agentes exógenos, tá bom? São exemplos que a gente tem, tá? Já deram print. Pode falar, Pode Carlos. voltar ali em cima para mim tirar a foto que eu estou no computador? Dessa parte aqui você já tirou? Aham. Todos tiraram? Sim. A de cima é essa daqui, tá? Muito bem. Falamos então da tarefa 18, que é para vocês fazerem, que é onde vocês vão estar pesquisando uma forma de relevo e responder uma pergunta, tá? Não esqueça disso aí, tá bom? Tá? Agora eu vou pedir para que vocês falem o seguinte. Luana, você chegou a fazer o mapa? Sim. Com qual critério você usou? Os subdesenvolvidos e os desenvolvidos. Tá, você pode mostrar para nós? Professora, a probabilidade de estar errado é muito grande, tá? Então, não me julgue. E o jeito que eu fiz aqui também não é pra julgar, não. Luana. Tá, o que acontece? Qual foi o critério que você usou? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Sei que tá errado, mas eu vou arrumar. Tá, por exemplo, o México, você aí pintou da mesma cor dos Estados Unidos. E a gente sabe que o México não é tão desenvolvido quanto, tá? Então, eu fui ver isso aí no livro aí, depois que eu me toquei. Tá bom. Nicolas? Andressa? Professor, eu fiz a mesma coisa que a Luana. Quer que eu mostre? Quero. Tá. Muito bem. Você pode ver que o nível de desenvolvimento, por exemplo, do México com do Brasil, ele é bem parecido, né? Aqui você colocou alguns países da América Central já com um nível de desenvolvimento bem menor, tá bom? Tá. Carlos? Dani? Vou mostrar, meu professor. Eu falei índice de desenvolvimento humano. Aí você classificou ele em quantas partes? 4, muito alto, alto? Eu coloquei assim, desenvolvimento humano muito alto, alto, médio e baixo. Tá bom, mostra pra nós.
Isso, muito bem, tá? Aí o Por Haiti exemplo, é o único vermelho aqui que eu coloquei, baixo. isso que seria baixo, né? Muito bem. É. Sara Milani, você fez? Fiz, senhor. Quer mostrar? Vou mostrar, peraí. Senhor, um minutinho. O Carlos falou aqui no chat, ó. Senhor, no computador que eu estou não tem câmera. Tá bom, Carlos, fique em paz, tá? Depois a gente vê. Muito bem, Sara. Qual foi o critério que você usou? Eu usei desenvolvido e subdesenvolvido também. Tá bom, muito bem. Letícia? Eu fiz países com IDH alto e IDH médio e IDH médio, Eu só não coloquei IDH baixo, porque... Mas eu posso pôr, porque é mais lightinho. Isso, mais o Haiti, com certeza. Duda, você? Senhor, precisa mostrar o mapa? Eu quero. Se você puder mostrar. Senhor, eu fiz índice de desenvolvimento humano também. Muito bem, Letícia. Tá. Duda, mostra para nós. Eu fiz de índice de desenvolvimento humano elevado e médio. Calma aí. Muito bem. Tá. João Pedro fez? Muito bem, Duda, pode. João? Gustavo? Vini? Helena? Tá, Vini, pode mostrar. Qual Nossa, eu fiz de desenvolvido e subdesenvolvido também. Tá bom. Mais alguém? Helena? Posso te mandar foto? Pode. Beleza, vou mandar. Então tá. É que assim, eu acho mais complicado lá porque vocês têm que transformar às vezes em PDF, um monte de coisa. Então aqui eu pelo menos eu já anoto e boa, tá bom? Mas fique em paz, tá? Então tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não. Então tá bom. Meus amores, beijo, tá? Entre lá, faça a resposta. Não se esqueça, os alunos que estão de recuperação, tá? Tem até hoje para entrar e responder as atividades. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Tchau, senhor. Tá, oi, pode falar, Dani. Não, eu falei tchau. Então tá. Tchau, um beijão, tá? Se cuida aí. Até sexta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Cadê a Luana? Oi. Vou tentar entrar lá e vou ver, tá? Você quer aguardar um pouquinho? Professora, aí você me manda na agenda Edu, se for melhor pra você. O que for melhor pra você. Deixa eu tentar ver se eu consigo entrar. Você mandou como mensagem, né? Foi na agenda Edu. Tá, deixa eu ver. Foi na da semana passada. Deixa eu ver aqui. É que assim, eu recebi muita mensagem. Então aí fica um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar você aqui. Luana, você tá me ouvindo? Tô. Tô vendo sim, professor. Você lembra o dia que você mandou, Lu? Olha, peraí. Eu acho que foi da primeira semana. Geografia. Deixa eu ver aqui. Foi da primeira semana, questão 5. Tá, deixa eu ver se eu acho você aqui. Tá assim a pergunta aqui, ó. Qual das alternativas abaixo possui países que não entregam na América do Sul? Aí eu vi, aí não tinha nenhum. Que não tinha na opção. Então, não, você colocou assim, ó. Não estou conseguindo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu falei, eu não tô conseguindo, porque, tipo, não tinha resposta. Todas as alternativas estavam certas. Então, mas eu entrei lá e depois eu vi. Não, aí eu consegui verificar, Luana. Eu lembro que eu ainda coloquei, ó.
Vou dar uma olhada e depois eu aviso. Mas assim, o que eu percebi que as alternativas tava correta mesmo. É que tem uma, o que acontece? Que tava pedindo a alternativa incorreta. Então por isso que tem que ficar dando uma olhada. Tá? Deixa eu ver A aqui. incorreta que tava pedindo, Ah. aí não tinha. É que assim, ela muda um pouco a coisa pra mim. Ó, porque tava assim, ó, vou até ler rapidinho. Qual das alternativas abaixo possui países que não integram a América do Sul, não é isso? Uhum. Então, Sim. tem um desses países que não é da América do Sul. Luana? Sim, mas aí se você for ler, mas. Não, Aí, tem tipo. Não. Tem uma alternativa que tem 2 países que é da América do Sul e tem um país que não é da América do Sul. Então essa que é a alternativa que você tem que assinalar. Tá. Tá? Então assim, é como se fosse uma pegadinha, porque são 3 países. É, Tá? porque eu pensei assim, Não, são são 3 3 países que países. não. 2 é da América do Sul, um não é, tá bom? Ah, tá. Então tá, meu anjo, entra Achei que lá eram e os já. 3. Não, tem que dar. É um deles. Então, assim, não são todos que fazem parte. Então você já entra e dá uma olhada, tá bom? Tá. Lu, beijão, tá? Davi, beijo. Beijo. Nicolas, tá tudo bem? Nicolas? Beijo, pronto. Outro, tchau, Lu. Desculpa, tá? Tudo bem.